Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, meu nome é Pedro e hoje estamos aqui em mais uma série devocional, esse segundo episódio, onde eu te ajudo a fazer o seu devocional aí na sua casa. Sugiro que você faça ele de maneira diária, mas aqui, algumas vezes, em alguns vídeos, numa série de vídeos, eu te ajudo a fazer o seu devocional na maneira prática e correta para que você esteja todos os dias mais perto de Deus. O devocional é algo muito importante, eu tenho visto a importância disso. É quando começamos o nosso dia ali, separamos um momento para ler a palavra do Senhor e meditar nela e estar na presença do Senhor. Aqui nessa série, por enquanto, estamos tendo o auxílio do devocional A Alegria do Amanhecer, de Luciano Subirá, uma literatura cristã muito... Do Luciano Subirá não, do David Leonardo, meu Deus, estou lendo o livro do Luciano Subirá, confundi. Devocional A Alegria do Amanhecer, de David Leonardo, tem nos ajudado a fazer esse devocional. E hoje o tema do devocional é Deus fala comigo? É uma pergunta. E para isso, para que a gente possa entender o devocional, vamos ler primeiro 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Eu vou ler e os irmãos me acompanham. Eu creio que será bênção. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufé, um efrateu. E ele tinha 2 esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina, e Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina sua esposa e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana dava uma porção digna, porque ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subiu à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana a seu marido, a ela, Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim, Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois deles haverem bebido. Ora, Eli o sacerdote assentou-se no assento junto a uma coluna no templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares à minha aflição, da tua serva e de mim te lembrares, não te esqueceres da tua serva, mas desejares conhecer a tua serva, conceber a tua serva o menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. E sucedeu que quando ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente em seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria, ou seja, alcoolizada. E Eli disse a ela, por quanto tempo ficarás ébria? Afasta-te o vinho. Ana respondeu e disse, não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres a tua serva como filha de Belial, pois da confusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu a ela e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizestes. E ela disse, que a tua serva ache graça à vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá
Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um menino. E se chamou o seu nome Samuel, dizendo: porque eu pedi ao Senhor. Para continuar, vamos ler aqui 1 João capítulo 5, mas apenas o versículo 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E também vamos ler aqui Isaías capítulo 59, o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Riquíssima essa leitura, riquíssima essa leitura. Agora vamos ler o devocional, as orientações aqui que o David colocou para a gente, algumas coisas que ele trata aqui logo após a gente ora. Tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor. Existe muita gente que acredita que Deus não responde. Eu me lembro de como minha perspectiva a respeito disso mudou quando minha mãe me mostrou um dos seus cadernos de oração. Há anos ela preenche páginas e mais páginas com pedidos, louvores ao Senhor e agradecimento pelas orações respondidas. Todas aquelas palavras eram realmente algo impressionante, mas nada me emocionou tanto quanto o dia em que ela me mostrou as páginas de março de 2009. Na época, eu estava longe de Jesus e, enquanto tudo isso acontecia, minha mãe nunca parou de orar por mim. Folhas inteiras repletas de oração, principalmente para que eu voltasse para os caminhos de Deus. No dia 23 de abril de 2009, algo aconteceu. Deus respondeu, tive um encontro profundo com Jesus, entreguei a minha vida a Ele e decidi nunca mais deixá-lo. Minha mãe continuou me mostrando os meses seguintes do caderno. Respostas, respostas e mais respostas. Muitas vezes, nós nos deixamos levar por sentimentos ou pela aparente falta de resultado instantâneo, porque acreditamos que Deus seja uma fada madrinha, portanto, obrigado a fazer o que queremos, quando queremos e como queremos, porque não o conhecemos de verdade. A palavra de Deus nos revela tudo o que precisamos saber sobre Ele, não só o que pensa, o que pode fazer, mas também a respeito de seu caráter. Ela é nosso manual, o livro que contém as promessas, conselhos, feitos divinos e tudo o que necessitamos para ser transformados e viver plenamente o que o Senhor tem para nós enquanto estamos na terra. O que acho curioso nisso tudo é que as mesmas pessoas que dizem que Deus não responde são aquelas que mantêm as Bíblias fechadas e sua vida de oração infértil. Então, como esperamos que Ele fale algo se não estamos atentos à sua resposta? Ana entendeu bem isso. Quando nos atentamos para a Bíblia, em 1 Samuel 1, vemos a mulher tão angustiada, desesperada, aos prantos no templo, que o profeta pensou que ela estava embriagada. Ana orava há anos por um filho, enquanto era zombada pela segunda esposa de seu marido. Anos e anos batalhando em oração, crendo no caráter de Deus, quando, de repente, a Escritura diz que o Senhor não só ouviu, mas respondeu. Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, além de atuar como sacerdote e algumas outras funções. Nós servimos a um Deus que ouve e responde. Então, se a dúvida era essa, acabou. O nosso grande problema é que na hora do desespero, da angústia, da dor, preferimos procurar respostas em seres humanos em vez de dobrar os nossos joelhos e abrir as nossas Bíblias. É claro que podemos buscar a ajuda de pessoas sábias, experientes e mais maduras espiritualmente do que nós, mas isso não substitui a nossa responsabilidade nesse processo. Ore você. Por isso, quer ouvir a Deus? Abra sua Bíblia. Ore você. Tome você a iniciativa de jejuar. Seja você perseverante. E assim veja o de repente de Deus a acontecer. Nessa aqui, no devocional da semana passada, David colocou uma oração. Hoje ele colocou alguns passos práticos. Primeiro, escolha um plano de leitura bíblica e adapte a sua rotina. Identifique os ruídos que atrapalham sua comunicação com Deus e escreva um papel o que fará para mudar daqui para frente.
Separe diariamente um tempo devocional. Ore, leia a Bíblia, adore, escute o que Deus estiver te falando e anote as palavras. Lembre-se, o que importa é qualidade, não quantidade. Deus jamais lhe dará algo que irá contra a sua palavra. Esses foram os passos práticos. E é muito interessante esse devocional, porque nós temos hoje em dia um aspecto de ansiedade, excesso de futuro, ansiedade pelo futuro. A gente queremos orar hoje, se a resposta não vir hoje, não vai acontecer. Nós jejuamos hoje e caso o jejum não tenha o resultado hoje, nós desistimos. Como se fosse natural essa prática, né? Vou para a minha academia, vou malhar um dia, se eu não fiquei maromba, super musculoso, não serve de nada, não adiantou. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem que permanecer em uma disciplina constante de jejum, oração, leitura da palavra, devocional, consagração, para que nós possamos alcançar o que é necessário. A Bíblia diz assim que Daniel estava em um jejum, e quando o anjo chegou a ele, ele já estava no 21º dia de jejum. Já tinha se passado 3 semanas, ele em jejum e oração, buscando ao Senhor uma resposta. E o anjo chegou só no 21º dia. Só que o anjo falou assim para ele: Daniel, a sua oração foi escutada e desde o primeiro dia eu vim. Como assim? Se fosse eu, por exemplo, ou nós, falaríamos: como assim? Você veio desde o primeiro, você se expôs a vida desde o primeiro dia? Por que você já não veio? Fiquei esperando aqui até o 21º. Poxa, 20 dias a mais? E o anjo falou. Mas o Daniel, claro, não teve essa expressão e nós devemos aprender com ele. O anjo falou assim: eu estava em guerra com o príncipe da Pérsia, a analogia da época. Mas o anjo Gabriel veio e me ajudou nessa guerra e eu vim te entregar a resposta. Muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção, a nossa resposta, pelo que Deus quer nos dar, porque a gente não persevera e não permanece em oração. Talvez não está escrito na Bíblia, mas eu creio que se Daniel não tivesse persistido, tivesse desistido no 2º, 3º dia, ele não teria recebido a resposta dele, porque o jejum dele ajudou na batalha espiritual que estava acontecendo. Conosco é da mesma maneira. Seja perseverante, seja conciso e busque ao Senhor diariamente em oração, em jejum, consagração, devocional, e busque as respostas, porque o Senhor é um Deus que ouve orações. Nada melhor que fazer agora, orar ao Senhor, pedindo orientação dele, falando com ele nesse nosso devocional. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração hoje. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e erros e pela nossa inconstância, Senhor. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser constantes e perseverantes nas disciplinas espirituais. Nos ensina a orar, a jejuar, a consagrar, a nos separar um momento de devocional, Senhor, e a estar cada dia mais perto do Senhor intimamente. E entender que as orações são escutadas sim, mas que nós precisamos perseverar em oração para que nós possamos alcançar do Senhor a resposta. Porque muitas vezes basta nossa persistência para que nós vençamos a guerra espiritual e recebamos essa resposta que vem do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê força, ânimo e vigor para que nós possamos vencer todos os dias e romper na Tua presença, a cada dia e a cada segundo sendo mais íntimos do Senhor, para a glória de Deus. E no nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Não se esqueça de escutar um louvor agora, meditar nessa palavra da sua maneira e estar na presença do Senhor em mais alguns minutos. Se eu te ajudei, se esse conteúdo foi bom para você, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal para que nós possamos alcançar mais vidas. Deus abençoe e até a próxima.